Oi, pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa segunda-feira. Vamos fazer uma oração, né? Como sempre. Fechamos nossos olhos, procurando nos conectarmos com a espiritualidade aqui presente e conectarmos pelo coração com todos vocês que estão aí nos vendo. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, que nos ajude nessa lição tão importante de hoje. Que possamos sair daqui fortalecidos, né? E bem, confiantes, né? Que tudo passa e que ao sairmos de tudo isso, sairemos bem melhores do que quando tudo isso começou. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos neste planeta e passarmos por todos esses momentos de aprendizado. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossas dificuldades. Obrigada, Senhor, e ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, dando sequência então ao nosso dia de Evangelho, segunda-feira, sempre reforçando, toda segunda o nosso Evangelho, nosso trabalho público, e o público agora está sendo virtual, né? E de quarta os nossos estudos sempre às 7h30. Então a gente vai dar sequência no estudo do Evangelho, tá bom? E é isso aí, você vai começar. Boa noite a todos. É sempre uma alegria grande nós estarmos assim juntos e mesmo que seja pelo pensamento, mesmo que seja dessa forma virtual, é sempre um privilégio, não é, gente? Eu sempre costumo falar a mesma coisa. É um privilégio muito grande a gente vir para uma casa como essa. E hoje a gente vai estudar, finalizar a Gênesis do item, capítulo 18, do item 14 em diante. Vai até o item 35. E assim, eu saí pensando para a gente ler, para quem conseguir acompanhar aqui na projeção aqui atrás de mim, se não, tudo bem, porque de qualquer modo eu vou estar lendo. A gente não perder, porque é uma lição muito densa, muito importante, muito cheia de conteúdos, né? E é interessante, gente, quando eu estava preparando para a gente refletir hoje essa lição, relendo, né, muitas vezes já que eu li esses dias todos esse capítulo, e aí eu fiquei vendo do item 14 em diante, fiquei pensando assim, nossa, muito conteúdo, mas é muito interessante a forma como Kardec sintetiza a importância imensa que a doutrina espírita tem na regeneração nossa. Lógico que os espíritas têm um privilégio muito grande de um conhecimento tão grande a respeito das coisas, não é? A respeito de tudo, como é que rege, como é que a lei de Deus ela se estabelece no mundo. Porque uma religião, sem desmerecer obviamente nenhuma, até porque todas as religiões religam a gente, o nosso coração a Deus, na medida que a gente sintoniza mesmo com o Pai, mas o Espiritismo ele traz a possibilidade da gente ter uma condição de raciocinar, não é? Ver isso tudo de uma forma racional. Eu não sei, algumas pessoas, eu, por exemplo, sou bastante racional, não é? Eu sou muito no andar de cima, não é? E para mim faz todo sentido, porque a gente conseguir entender, quer dizer, não é só ter uma fé assim simplesmente porque tem uma fé. Não, a gente compreende, não dá para refutar, porque é muito racional, não é? E aí, Kardec no item 14, ele começa falando o seguinte, ó: quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, compreende que ele abre à humanidade um caminho novo e lhe descortina os horizontes do infinito, iniciando nos mistérios do mundo invisível. Ele lhes mostra seu verdadeiro papel na criação. Então, esse primeiro parágrafo, vamos analisar. O fato, não é, de em 1857, o Kardec ter sintetizado em 1019 perguntas todo o conhecimento filosófico, né, o corpo de conhecimento do Espiritismo, descortinando para a gente, né, para nós os espíritas e para a humanidade, para quem quiser, né, pegar o livro dos Espíritos e ler, estudar, meditar sobre,
o fato da gente perceber, né, e compreender isso claramente, compreender que existe um mundo invisível, quer dizer, existem filhos de Deus, né, criaturas de Deus, ombreando com a gente, interferindo na nossa vida, no nosso pensamento, questão 458 do Livro dos Espíritos, ombreando com a gente. E isso é um mundo novo, ele descortina realmente os horizontes do mundo invisível e inicia cada um de nós, a gente começa a perceber, né, que esses mistérios, eles somem, não tem mistério, não tem nada mais, nada menos do que a verdadeira vida, não é? A gente faz parte de um universo, de um lado e do outro, isso é muito bom. A gente ter essa clareza é muito interessante, a gente perceber isso, não é? E ter a capacidade de compreender isso também, não é? Aí ele fala mais adiante, né? O homem não caminha mais na cegueira, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Gente, isso é tudo de bom, não é? Isso faz uma diferença imensa para quem, de verdade, acredita nisso. Hoje a gente está vivendo um momento que eu costumo dizer que é um revelador, não é? É um divisor de águas, então tem pessoas que realmente estão aí desesperadas, descabelando, então é um divisor de águas, assim, está mostrando de verdade quem crê, vive essa crença dentro de si e quem titubeia, não é? Aquela coisa na hora que Jesus está lá no barco com João, com Pedro, com Tiago e outros discípulos ali na água, e aí Jesus caminha sobre as águas. Quem analisou aquele chamado milagre de Jesus, a hora que o mestre pede para o Pedro andar sobre as águas num determinado momento, ele, com o magnetismo do mestre, ele começa a caminhar sobre as águas. No momento que ele titubeia, o que acontece? Ele cai. Não é? É bem isso que a gente está vivendo, não é? A água ali, a simbologia da água, são essas emoções descontroladas que nós temos, não é? E que quando a gente não controla, a gente se descontrola mesmo. Não tem outra. Ou você controla as suas emoções, ou as suas emoções te controlam. E hoje a emoção que está controlando muita gente é o medo. As pessoas estão numa paura, estão num desespero, numa angústia, não é? E Daniel, agora há pouco, e eu, a gente estava conversando sobre saúde mental. E aí, quando a gente pensa, o homem não caminha mais na cegueira, sabe? De onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro se mostra a ele em sua realidade, sem os preconceitos da ignorância e da superstição. Pronto. Assim, descortinou, não é? Tirou um véu. Por isso que o Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala assim que o Espiritismo ele vem revelar. Né? Em determinado momento ele usa, e a tradução do Herculano Pires fala revelar e desvelar. E aí o Herculano fala tirar o véu, desvelar, tirar o véu. E véu, essa cegueira que a gente tem com relação ao mundo espiritual. Não é? Lá, os meninos aí, tá? Continuando, ó. Essa situação que nós vivemos, dessa crença, dessa convicção, eu digo que o Espiritismo não é uma crença. Se você tem uma crença no Espiritismo, ainda está muito rasante, né? Você está muito na rasante. Você precisa ter uma coisa mais forte do que uma crença. Você precisa ter uma convicção. Convicção passa pela razão. Olha, é isso, eu creio que a morte não existe. É chato, eu falei aqui há 2, 3 semanas atrás, é chato mesmo perder entes amados, é muito chato a gente ficar entubado e desencarnar, muda os amigos, muda o estado de coisas, aí você tem que de repente começar um curso novo lá para aprender que a gente fica invisível, né? A gente chega diante das portas, a gente vai ficar muito tempo ainda batendo na porta, quer dizer, batendo, chegando e fica, né, estacando diante de uma porta e a gente vai estar invisível, vai estar entrando porta dentro de qualquer lugar. E isso tudo é difícil no sentido de que é um novo aprendizado. Agora, quando você crê nisso, você vive isso, você vive a sua crença, você acredita mesmo, não é? E ele fala que não é mais uma vaga esperança, quer dizer, até então, antes, né, as diversas escolas religiosas, quando a pessoa ainda titubeia muito na sua escola religiosa, fica assim com uma vaga esperança, eu vou para o reino de Deus, eu vou para o mundo espiritual, talvez eu vá para o purgatório, meu Deus, eu estou merecendo em determinado momento, eu mereço o inferno, né? Eu acho que o céu é inacessível para mim. Mas não é mais assim, não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, também certa para ele como a sucessão do dia e da noite. Então, assim como agora nós estamos de noite, não é? Às 19h40 desse dia. Amanhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 5h30 já vai estar claro.
Então, é uma sucessão de dias e noites, assim como uma sucessão entre estou encarnado, estou desencarnado. Estou encarnado, estou desencarnado. Não é? Sabe que seu ser não é limitado a qualquer instante por uma existência efêmera. A vida espiritual nunca se interrompe pela morte que já viveu. Tudo isso do Kardec. Eu estou trazendo aqui só a Gênese mesmo, como Kardec fala, né? A possibilidade de conhecer o Espiritismo, acreditar nisso tudo e ter essa convicção forte dentro de nós, a gente fala assim, olha, então eu não sou um corpo, eu estou no corpo. É diferente. Tá? Então, entre o ser e o estar. Então, na hora que eu me acredito, que eu me identifico demais com esse corpo, eu fico desesperado. Qualquer coisinha, qualquer doença, daquela paura, aquele medo, qualquer perspectiva de desencarnar, meu Deus, tira o chão embaixo dos meus pés. Mas na hora que eu tenho certeza que existe uma existência, que essa existência é efêmera, nós estamos transitoriamente enfechados no corpo de carne. É assim que funciona, né? Que a vida espiritual nunca se interrompe pela morte, que já viveu. Nunca a gente vai deixar de existir. Então, esse capítulo desse livro é brilhante, porque traz pra gente essa capacidade de a gente entender, puxa vida, eu vou refletir a respeito disso. Como é que é isso? Eu vou ficar aí identificado com o corpo, com a matéria? Cuidado, porque quem se identifica com a matéria fica muito desesperado. Diante da doença, da dor, do sofrimento, né? Das perdas, porque a matéria ela é transitória, não é? Gente, qualquer um aí que tenha 60 anos ou mais, como eu, olha para o espelho, pega a sua fotografia quando você tinha 18, quando você tinha 30. Meu Deus, era outra realidade, né? Bem diferente. A mulherada tira a roupa para frente do espelho. É a diferença, né? Não, as meninas novas não, mas dá uma olhada como é que tá. Não é? É duro, não é? Por quê? Porque a matéria não tem jeito, não tem pitanga, não tem, né? Não tem cirurgia plástica. Você fica aí gastando uma nota, também não faz tanta diferença. Você olha e fala, ai, meu Deus do céu, não muda tanto, né? Por quê? Porque conserta ali, estragou, tem muita coisa estragada, vai consertar tudo, não dá mais. Não dá, porque são as células que estão envelhecendo, tá tudo difícil. E aí, o que mostra isso? A gente é simplesmente o quê? O espírito. Agora, o que não muda? Né? Desde quando eu tinha 18 anos, 30, 40, não muda. Por quê? Porque a essência da criatura não muda. Não é? E ela tende o quê? A melhorar. Desde que a gente também decida, né? Que senão fica a mesma coisa, que é congelado. Não é? Assim, que viverá ainda e que de tudo que adquirir em perfeição pelo trabalho, nada está perdido. Isso é uma bênção, gente. Senão, não tem razão de ser a nossa vida se a gente acreditar que a gente trabalha tanto, come, né? Vai no banheiro, evacua, escova o dente, toma banho de novo e come de novo e trabalha muito e paga as contas. Mas que vida é essa? Qual é o significado disso tudo? Ah, não, de vez em quando se diverte. Pega lá, entra num avião, ou num carro, num ônibus, vai lá, se diverte. Vai lá na praia, mergulha um pouquinho, depois sai da praia, queima a pele, volta para casa, descasca tudo e trabalha de novo, paga as contas, e aí? Não é? Será que é só isso a nossa vida? Assim, é bom a gente parar para pensar. Encontra em suas existências anteriores a razão do que é atualmente. Então, quando a gente para de verdade para refletir, não é? A gente encontra uma razão. Puxa, mas isso que eu sou hoje é soma do que eu fui. Né? E daqui a pouco, lá mais adiante, vai ser a soma do que eu estou vivendo hoje. Isso é muito legal, né? E do que o homem fizer atualmente, pode concluir o que será no dia. Tudo que a gente estuda vai somando, tudo que a gente trabalha e faz de bem vai somando. Isso vai ser uma somatória e cada vez mais a gente fica mais legal. Nossa, isso é muito bom, gente. Acreditar nisso, ter certeza disso é tudo, não é? Não sei quem assistiu aí de vocês, o Divaldo no sábado, né? Lindo demais, assim, a criatura serena, assim. A gente olha e fala, nossa, ele transmitindo uma live à noite, falando do Dr. Bezerra, da amizade que ele tem, né, do carinho, de como é que eles se afinizam, e falando do desencarne do Dr. Bezerra, nessa convicção linda que a gente olha e fala, nossa, não é? E absolutamente sereno. Se eu sou grupo de risco, ele tem 30 anos a mais que eu, imagina como ele é um grupo de risco. Vai fazer dia 5 agora de maio, 93 anos. E a gente olha e fala, olha o nível da serenidade da criatura. Por quê? Porque crê, porque tem certeza de que tudo isso que a gente está estudando no Espiritismo não é uma teoria simples, né? E aí o Kardec continua dizendo, né, que o Espiritismo amplia, né, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza de perpetuidade do seu ser espiritual.
Quer dizer, a sua mente abre. Quando você se considera um ser perpétuo, um ser que não vai morrer. Pronto. Esse é o divisor de águas. Não é? É um grande divisor de águas, porque se a gente acredita na morte, a gente fala assim, uai, realmente dá um desespero, uma angústia, né? E aí tem que correr atrás da felicidade. De qualquer maneira. É o que a humanidade está fazendo. Não é? Agora, esse momento está desesperador, porque a humanidade vive, né, o que a gente chama de esse momento de filosofia, que é o prazer pelo prazer. Hedonismo, que chama. A filosofia que é o prazer pelo prazer. Então, quer dizer, a Joana de Ângeles fala, olha, a humanidade caminha de um jeito que eu tenho que ser feliz, e tem que ser agora, de qualquer jeito, não importa a que custo. Nem que eu tenha que me bombar na academia, encher o meu corpo de coisa para ficar bonitão, saradão, nem que eu tenha que... Só pensar em mim mesmo. É o egocentrismo. Essa geração do egoísta, né? E se a gente olhar o Evangelho, logo no início lá dele, Kardec compila e coloca a passagem nos primeiros ensinamentos da vida futura. Ou seja, Jesus trouxe a vida futura. Né? A gente não tem que sair correndo, querendo resolver tudo por aqui. A vida futura nos reserva, nos espera. Segundo capítulo do Evangelho. Então, assim, de repente está aí. A gente pode, lógico que deve buscar o bem-estar. Não, lógico que sim, ninguém também é masoquista, nem deve ser. Mas assim, daí a você pagar qualquer preço para tentar uma felicidade efêmera, uma felicidade que vai fugir. Tem hora que a gente está muito feliz, explodindo de alegria, muito feliz, muito bem, a gente dá muita risada, tudo. E em um determinado momento você está triste, porque aconteceu alguma coisa que te deixa triste. Essa é a grande sacada dessa vida. A gente conseguir ir para um ponto e para o outro, alternar, né? Ir para um estado e ir para outro sem se desmanchar. Essa é a grande sacada, é você conseguir lidar com essa transitoriedade da vida, com essa questão efêmera, sem ficar se desmanchando nisso tudo. Né? E ele fala, continua aqui, né? Continuando aqui no outro, ó, quer ver? Amplitude que dá isso, né? Essa visão irracional e grandioso e mais digno do Criador, esta lei, a partir da qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modelos de existência que se alternam para o cumprimento do progresso. Então, ora, nós estamos aqui encarnados, a gente vem para cá, né? Olha, um homem, uma mulher elege, ou de alguma forma eles nos elegem para ser nossos pais, ou a espiritualidade determina que aqueles devem ser nossos pais, dependendo do merecimento a gente não escolhe, né? Existe uma lei mais forte, aquelas reencarnações compulsórias, e aí você vem de qualquer modo, aí você olha, abre os olhos, tá lá no colinho da mamãe, né, mamando, todas as suas necessidades satisfeitas ou não, dependendo do lar que você nasceu, com muita dificuldade às vezes no começo, existem bebês que sofrem já desde os primeiros momentos, não é, de privações, ok, mas aí cresce e toma consciência de si mesmo. Para 7, 8 anos, hoje em dia a criança já está começando a tomar uma certa consciência de si mesma e está encarnado. Aí vai, lá para os 90 e tralalá, alguns, vai embora. Depois volta de novo, aí vem para cá, e volta de novo. E assim funciona. Não é? E se a gente pegar esse período pequenininho que a gente vive aqui e aproveitar para crescer, para conseguir melhorar no sentido de cumprimento do progresso, né, nosso e da vida ao nosso redor, não só a gente pensar no progresso individual, é legal, é bom, é necessário, mas pensar qual é a minha contribuição no mundo. O que é que eu faço para contribuir para que esse planeta melhore? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Esse é um momento legal para a gente parar para essa reflexão. Eu tenho pensado nisso. Não é? Porque aí a gente fica de novo na geração egocêntrica. A gente quer evoluir, mas a gente só pensa na nossa evolução. A gente tem que pensar na evolução da família, dos vizinhos, da comunidade que a gente vive, do país, do mundo. Né? Da própria matéria, né, Daniel? Então, de repente, assim, você mora num lugar, como é que você evolui aquele lugar? Não é? Como é que você mostra para os seus vizinhos que você se importa com a higiene do seu lar, com a beleza do seu bairro, você arruma a sua casa bonitinho, você mostra alegria até com as cores que você pinta a sua casa, você mostra que aquele é o seu lar.
o templo da sua encarnação. Aquele é o lugarzinho. A sua igreja, o nosso lar é a nossa igreja, é a nossa melhor igreja, onde tem as criaturas mais importantes da nossa vida, que são os nossos amados da nossa família. Então, assim, como é que eu progrido também? Como é que eu faço as coisas ao meu redor progredir? Como é que eu me importo com esse planeta? Como é que eu ligo com o bairro onde eu moro? Não é? Então, tudo isso a gente vai dando uma contribuição individual para que as coisas melhorem. É assim que funciona, né? Que de mais justo e maior consolo, senão a ideia de todos progredindo sem cessar, através de gerações no mesmo mundo, e em seguida de mundo em mundo até a perfeição. Gente, isso, eu falei aqui, até me arrepiei toda, porque isso mexe muito comigo, de pensar assim, a gente vai evoluindo, né, aqui no planeta um tempo, mas depois a gente tem a capacidade de alçar voo, sair do planeta, embora para outros planetas. Tem um livro lindo, maravilhoso do Camilo Flammarion, chamado Narrações do Infinito. Um livro que eu li há muitos, muitos anos atrás e reli um tempo desse. E o Flammarion, que é um discípulo direto do Kardec, ele tinha uma mediunidade de desdobramento consciente, que era uma coisa muito rara, não é? Então ele saía do corpo e ia, mas não ia assim, só para o umbral, né? Esse desdobramento vai lá ajudar no umbral, que é uma bênção, não. Ele ia para outros planetas. E aí ele trazia narração. Então ele fala nesse livro, Narrações do Infinito, e fala de alguns planetas onde ele esteve, alguns um pouco de inferior à Terra e alguns muito superior. Então é lindo demais. Outro livro que mostra também os outros planetas de um jeito maravilhoso, eu li agora em 2019, reli em 2019, um livro chamado Cartas de uma Morta, a mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus. Gente, olha, vai ler lá, não é? Ela fala aquela criaturinha humilde, cheia de filhos, né? O Chico Xavier é um deles, desencarna, deixando os filhinhos ali com o marido viúvo numa tristeza, e aí, lógico, um espírito super, né, capacitado para ter trazido Chico Xavier para uma reencarnação. E aí o que acontece? Ela vai e ela começa a falar. Desde quando ela desencarnou, depois ela narra esses mundos lindos onde ela esteve visitando. Vale muito a pena, né, uma doutrina dessa, estudar muito essa doutrina. E aí ele fala aqui, né, gente, que coisa melhor, o que de mais justo e mais consolo, senão a ideia de todo mundo progredindo, não é? E aí de mundo em mundo, aqui no mesmo mundo, depois de mundo em mundo, tá? Pete, quer dar um pitaco? A Pete está aqui atrás de vocês, viu, gente? Não? Obrigada. Olha, gente, a vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito, e a encarnação é apenas uma forma temporária de existência. Salvo a vestimenta externa, há, pois, identidade entre as encarnações e as desencarnações. Quer dizer, de repente, essa questão da nossa vida espiritual, que o Kardec chama de erraticidade. Aliás, erraticidade é o estado em que os espíritos estão buscando e precisando ainda de encarnações, né? Ou aqui no planeta ou em outros planetas. Mas esse momento, né, em que a criatura está desencarnada é o momento onde ela está na sua essência. Isso que eu acho lindo, essa história do pessoal, onde eles falam assim, desencarnou, morreu. Então, para os espíritas, né, morte primeiro, cá para nós, né, espíritas. Aí morte é não ter entendido nada, né? Aliás, até os católicos, né? Sexta-feira da Paixão foi dia de quê? O que os católicos comemoram? A ressurreição do Cristo. Como é que o cristianismo se consolida no planeta? Com Jesus trazendo a ideia de que não tem morte, que realmente morte é uma falácia, é uma ilusão, não tem morte, o que morre é o corpo, não é? E aí, de repente, para nós espíritas fica mais ampliado ainda, porque a gente desencarna, né, sai da carne e tem a possibilidade de vir conversar, né, através da mediunidade de alguém, ou mesmo estar aqui ombreando tarefas espirituais no planeta, né? Então, ele fala aqui, salvo a vestimenta externa, quer dizer, o corpo físico. O que acontece? Existe uma identidade entre as encarnações e as desencarnações, quer dizer, a individualidade ela permanece. E o que acontece comigo depois que eu desencarnar? O que eu vou virar? Eu nasci, vou continuar nasci. Não sei se meu desgosto é a minha felicidade. Daniel continua Daniel. Pide continua Pide, né? E a galera que está aí, né, com a gente, Elisete, Valdirene, a Mariana, a Beth, só o que eu estou vendo, né? Mas tem aí uma galera grande, a Sandra, Goulart, então tá todo mundo aí, vai continuar sendo o que você é. Assim que a gente desencarnar, não fique triste que você continua a mesma coisa que você é. Tá? E carrega, onde você for, você leva você. Tá?
Então, não importa se aqui no mundo visível ou invisível, a gente está sempre igual, não perde identidade, né? De tudo isso decorre a perpetuidade das relações entre os seres, gente, isso é lindo demais. Então, aquelas criaturas que você ama, você continua em relacionamento com elas. Isso é bom. Não é só simplesmente você, eu desencarnei. Não, eu desencarnei e eu continuo em relacionamento com as mesmas pessoas que eu gostava, que eu amava, e também continuo invocado com as mesmas pessoas que eu tinha dificuldade. Tem que funcionar assim. Ai, meu Deus do céu, mas eu não gosto de jeito nenhum de uma pessoa, eu vou sair desse lugar onde ela está. Eu vou te dizer uma coisa, vou te dar uma má notícia. Os laços de amor, os laços de desamor vinculam as criaturas entre si. O ódio, ele vincula tanto quanto o amor. Porque o amor é prazeroso, o ódio... não desprazer. Né? Então vamos transformar o ódio em amor, e a união vai continuar. Vai continuar. Tá? A gente vai continuar. Se você tem aversão, se a gente tem aversão por alguém, começa a se resolver. É melhor se resolver agora, né? Jesus fala isso maravilhosamente bem. Reconciliai-vos com pressa, né? Rápido, né? Reconciliai-vos sem demora com o seu adversário. Para que ele não te entregue ao juiz. Qual é o juiz? A sua consciência. Né? Então é melhor reconciliar logo. A morte não os separa nunca e nem põe termo às suas relações simpáticas, nem aos seus deveres recíprocos. Então, a criatura desencarna, a gente vai desencarnar. Que doutrina é essa maravilhosa que, além de saber que a gente vai continuar vivo, a gente ainda tem certeza de que a gente vai continuar vivo, amando as criaturas que a gente ama, sendo amado e com relacionamento. Não é o livro Violetas na Janela, a mãe da Patrícia recebia todos os dias a imagem, né, das violetas que, aliás, a Patrícia recebia da mãe dela, né, a imagem que a mãe dela projetava na janela. Por quê? Porque a Patrícia amava a Violeta. Ela gostava muito de Violeta, a mãe dela todos os dias lembrava dela com muito carinho e saudade, né, uma menina de 21 anos, desencarnou de repente, e aí ela vai, a mãezinha dela ali fazendo a janta todo dia, ficava mentalizando aquelas violetinhas e pensava nela, ai minha filha, recebe essas violetinhas. E aí é tão lindo esse livrinho, tão simples, gente, vale a pena ler. E aí materializava lá, e aí a Patrícia, de onde ela estava, ela começava a aparecer, né? Ali perto dela, no éter onde ela estava, começava a aparecer as flores da mãe dela, projetadas pelo amor da mãe dela, ela recebia no plano espiritual. Quer dizer, a solidariedade de todos para cada um e de cada qual por todos, daí também a fraternidade. Então, continua esses laços de afeto, né? Os homens não viverão infelizes sobre a terra, senão quando esses dois sentimentos estiverem entrados em seus corações e em seus costumes, porque então eles conformarão suas leis e suas instituições. Quer dizer, de repente, o Kardec deixa muito claro que o Espiritismo faz com que a gente perceba que a infelicidade é uma criação nossa. Não adianta, ai, Nancy, mas eu estou sofrendo tanto, é um karma. Se livra do karma, meu. Presta atenção. Quem é que criou o karma? Não é? Começa a irradiar gratidão. Ver se tem karma que resiste. Dissolve. Né? Dissolve. Ai, mas eu tenho um karma, nasci com uma limitação. Eu nasci com uma limitação, mas quantos alunos aqui do Caminhando nasceram com limitação e são absolutamente felizes? Teve uma menina que veio aqui, uma jovem aluna, e com a mãezinha dela, ela desceu do carro, né? Assim, parecia uma princesa, Bruna. A Valdirene vai lembrar dela, eu não sei o sobrenome, não sei se tem muitas Brunas, Val. De repente, ela desceu do carro porque a mãe trazia uma cesta básica para dar para uma outra família daqui do Caminhando, que ela também não sabe quem é, mas ela veio oferecer uma cesta básica. Então, ela desceu, ela quis carregar. Né? Então, com o síndrome de Down, uma limitação importante de uma encarnação, ela desceu feliz da vida, ela quis carregar a cesta básica, ela quis pôr a cesta básica até lá dentro, né? Ela olhou para mim e falou assim, é para dar para alguma família. Eu falei, uau, obrigada. Não é? Então, quer dizer que uma criatura dessa, por causa da limitação dela, ela está infeliz? Não. Não é? Absolutamente. Feliz da vida, fazendo a sua contribuição no mundo, não é? E a mãezinha dela, ai, eu tive um filho com síndrome do Down. Meu Deus, não, feliz da vida, com a filha toda embonecadinha, cheirosa, bonitinha pra caramba. E aí, né? A gente faz da nossa vida infelicidade ou não. Não é
coisa em si, não é o fato, é como você interpreta, não é que cria a sua dificuldade. Nossa, né? Porque então eles conformarão suas leis e suas instituições. Vamos lá, continuando. A lei da perpetuidade de relações que ligam todos os seres, o Espiritismo fundamenta este duplo princípio sobre as próprias leis da natureza. Fez disso não somente um dever, mas uma necessidade. Quer dizer, a fraternidade e a caridade, na doutrina espírita, não é uma questão moral, simplesmente. É uma necessidade. E está provado que isso vai fazer com que a gente seja mais feliz. Não é algo daqui para lá. Então, eu vou ser caridosa com o Daniel. Eu vou ser fraterna com o Daniel, porque a doutrina, a minha doutrina me leva a fazer isso. Não, eu estou fazendo isso com o Daniel para que o Daniel faça isso comigo. É um sistema de reciprocidade. Né? Na hora que eu dou... Aliás, o Jung fala isso maravilhosamente bem, não é? O fundador aí da psicologia analítica. O Jung fala que a gente projeta no outro ou a nossa sombra ou a nossa luz. E quando a gente projeta no outro a nossa sombra, quer dizer, eu não gosto do Daniel, o Daniel é isso, o Daniel é aquilo, automaticamente eu estou atraindo para perto de mim a sombra dele. Ele não vai conseguir projetar a luz, porque ele não é Jesus. Jesus projetou a luz dele, e a gente projetando a sombra, e ele projetando a luz, e a gente projetando a sombra. Ele já tinha saído desse sistema. Agora, entre nós, é sistema assim. Eu fiquei... assim, irada com a Pid, eu olhei para ela com uma cara meio assim, eu não estou gostando dela, pronto. Automaticamente eu estou puxando dela para que ela jogue em cima de mim a sombra dela. Né? E a gente reclama disso, né? Tá aqui, o Kardec está falando isso, né? Então é uma necessidade da gente começar a projetar a nossa luz no outro, né? Pelo amor de Deus. Por essa crença, né? Da dupla pluralidade das existências, o homem se relaciona ao que fez e ao que fará aos homens do passado e aos do porvir. Não pode mais dizer que ele nada tem de comum com aqueles que morreram, já que uns e outros se encontram sem cessar, neste mundo e no outro, para galgar juntos, né, a escala do progresso e se prestar um mútuo apoio. Então não tem como. Os espíritos desencarnados precisam de nós precisamos deles. Se a gente desencarnar, a gente vai precisar dos encarnados, e assim sucessivamente. Uma relação, né? Não para esse relacionamento. Olá, Dani, um pouco? Então é isso, não para. E é por isso que a gente tem que aprender a amar, né? A gente tem que estar perdoando as dificuldades do outro e estar caminhando junto, porque a gente vai estar sempre junto. E isso não é um castigo de Deus, é uma possibilidade que Deus dá a gente estar sempre junto em várias diferenciações, em várias condições na família, porque é só pelo amor que se constrói a nossa sociedade. E é interessante que a gente muda de posição, dependendo daquelas posições que a gente mais não gosta, aquelas posições que a gente mais abomina, então a cor da pele, eu não gosto da raça amarela, eu tenho bronca de japonês, agora está o chinês, né? Eu não sei, vai nascer colinho puxadinho, meu. Vai nascer lá com a carinha mais amarelinha, não tem jeito, porque eu tenho, né? Isso, porque eu não quero essa raça, aquele branquelo, aquele negro, tudo tolice, né? Aquela profissão, aquela posição social, a gente vai nascer, né? Nossa, eu tenho branco, então tem aquele pessoal, nossa, eu não aguento gente rica, vai nascer rico. Porque empresário agora era para estar pegando as contas bancárias e distribuindo para todo mundo, vai nascer empresário, vai pagar os impostos, tem um monte de funcionários sob seu comando para ver como que é legal, não é? Aquelas posições que a gente não gosta, que a gente critica muito, provavelmente são aquelas que a gente vai precisar experimentar em nós. Assim como até o Chico Xavier no Pinga Fogo, que eu li o livro agora Pinga Fogo, não é? A compilação dos 2 programas, demais. E o Chico fala da questão do homossexualismo. Muitas criaturas abominam a posição do corpo feminino, não, porque o desrespeito a uma mulher nasce no corpo feminino. E reciprocamente, a mulher que desrespeita o homem, que não nasce no corpo do homem, né? Que são as posições inversivas. A psicologia ainda é feminina e nasce no corpo masculino. A psicologia ainda é masculina, nasce no corpo feminino. Então, essas questões, para poder a gente ver isso, não é? E aí, ele fala,
Presta, né, Jolie? A fraternidade não está mais circunscrita a qualquer indivíduo. Ela é perpétua como a vida espiritual, universal como a humanidade, que constitui uma grande família, onde todos os membros são solidários uns com os outros. Então, essa é a nova humanidade. Kardec está falando aqui de aonde nós estamos caminhando. Tá? Com o Espiritismo, a fraternidade, sinônimo da caridade pregada pelo Cristo, não é mais uma vã palavra. Tem sua razão de ser. Do sentimento de fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais, de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça. Olha o que está acontecendo de legal agora, nesse momento que a gente está vivendo. Todo mundo está percebendo. Não adiantou nada ter muita grana. Não adiantou nada ter muita civilidade. A gente falou disso a semana passada. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo desesperado atrás dos respiradores, né? Aí para entubar o nego, né? Então vai entubar aquele que morador de rua, vai entubar o grande industrial, entubou lá o primeiro-ministro da Inglaterra, ficou entubadinho um tempinho, né? O cabelinho de fogo, bem feliz da vida, agora voltou, não desencarnou, graças a Deus, ainda tem a sua missão aí na Terra. Mas assim, menos, não é? Para diminuir um pouco da nossa tolice, porque a gente acha que tem diferença de povo a povo, raça a raça. E aí o Espiritismo está mostrando, né, que a fraternidade é uma questão de quê? Reciprocidade, né? A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Esse puxãozinho pequenininho de orelha. Eu acho que Jesus está puxando assim, só a pontinha da nossa orelha, só para a gente lembrar um pouquinho. É para a gente perceber que é para a gente ter fraternidade, né? Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não estiver apoiada sobre uma base inquebrantável. Qual é essa base, gente? A fé. E o Kardec vai falar um pouquinho da fé. E ele fala assim, olha, a fé sem dogmas, fundamentada nos princípios fundamentais que todo mundo possa aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Olha só os paradigmas aqui, não é? Então, o Deus como a causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, com todos aqueles atributos de Deus que o Livro dos Espíritos, na questão número 2, apresenta para a gente, né? A alma, quer dizer que somos seres criados por Deus, o futuro, o progresso individual, que é indefinido, porque de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente faz o nosso progresso, não é? E a perpetuidade das relações entre os seres. Olha que lindo, só esses paradigmas, né? Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que este Deus soberanamente justo e bom nunca pode querer injustiça, que o mal vem dos homens e nunca dele, nunca de Deus, eles se olharão como irmãos de um mesmo Pai e se estenderão a mão. Nossa, o Kardec estava até poético, que nem era o estilo dele, né, nesse capítulo. De verdade, não é? A gente entender que nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, a gente começa a pensar diferente. A gente começa a agir diferente. Ah, mas eu não vou com a cara da Antonieta, porque a Antonieta é minha vizinha, ela é assim, assado. Ah, eu não vou com a cara do Severino, porque ele trabalha na minha empresa, no meu trabalho, eu não vou com a cara dele, olha... Acho que já não está mais na hora. Passou da hora da gente ir com a cara dos outros, sabe? Acho que isso já está ficando embolorado, já ficou para trás. Chega. Não é? De repente, você imagina você com Covid, aí você pega lá e passa o Covid pro seu amigo, pro seu colega de trabalho, que nem era tão seu amigo, e fica os dois entubadinhos no mesmo hospital, olhando para a carinha do outro. Não é? Assim, como é que a gente vai pensar que aquela criatura é diferente da gente, precisando respirar? E a gente também precisando respirar? Gente, não tem como a gente ficar mais com essas infantilidades, achando que a gente não vai com a cara, porque o outro pensa diferente de mim. Vamos começar a parar, né? Assim, começar a olhar uns para os outros como irmãos mesmo, né? E ele continua com o espiritismo da fraternidade, sinônimo da caridade pregada pelo Cristo, não é mais uma vã palavra, tem a sua razão de ser. Do sentimento de fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça. Não é? A gente já leu isso daqui. Já leu de novo aqui. Vamos lá. A gente vai falar dessa fé. Esta fé raciocinada que ensina o espiritismo será o agente sobre o qual
se moverá o gênero humano, quaisquer que sejam seu modo de adoração e suas crenças particulares. Então, Kardec não está falando simplesmente para os espíritas, não. Ele amplia. Aliás, não é? Dá para ampliar demais mesmo. Eu estou lendo agora nessa história de quarentena, eu comprei um livro de 600 páginas para ler, chamado, deixa eu me lembrar, é do Paramahansa Yogananda. É um diário de um yogi. Gente, é fantástico. Porque, de repente, ali está mostrando toda a filosofia hinduísta e mostra perfeitamente como é que eles são, né? Como eles pensam, e como é que os grandes yogis, né, que eles chamam de os grandes santos, quais são os atributos. E a gente vê lá muitos e quase todos os ensinamentos do livro dos médiuns e do livro dos espíritos. E na essência moral e religiosa da religião deles, a gente vê claramente o Evangelho do Cristo. Não é? Então, assim, não importa que modo de adoração, não importa que crença particular, a gente tem um único Deus, né? Eu acho que uma coisa que Kardec diz que o espiritismo ele veio para combater o materialismo, não combater nenhuma outra religião, nenhuma outra crença espiritualista, né, que seja. A gente tem que entender dessa forma. O espiritismo está para todos. Ensinamentos espíritas são universais. Então, não tem que ficar querendo combater outra religião, discordar da outra religião. As religiões são todas iguais. O final delas é a mesma. É Jesus. É a finalidade. É só a mesma, né? É os braços do Pai, né? Jesus, ele é o caminho, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele nem fala, então todo mundo tem que virar cristão no planeta? Não, porque tem uma grande parcela que não é cristã. Hoje em dia, os muçulmanos são mais, né? Somando os muçulmanos, os hinduístas, os budistas, dá uma quantidade maior, muito maior do que os cristãos no planeta, somando todas as religiões cristãs. E aí, como é que é quando ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim? Por mim quem? Por os meus ensinamentos, por esses ensinamentos que o Espiritismo traz, de fraternidade universal, de caridade universal, né, de crença em Deus, a gente entende que estamos todos aí com um único Pai, né, como uma única família universal. Ele fala aqui, né, desta fé só pode sair o verdadeiro progresso moral, porque apenas ela, essa fé, dá uma sanção lógica aos direitos legítimos e aos deveres. Sem ela, o direito é aquele que dá a força. O dever, um código humano imposto pela violência. Nossa, essa frase, só aqui dá a gente ficar falando meia hora, não é? De repente, não é essa questão de você sentir que tem um dever imposto pela força. Então, Deus ele está ali como um general, como um justiceiro, como um grande senhor dos exércitos lá na primeira religião nossa, né? A maioria de nós já fomos judeus. Então, assim, o judaísmo trazia Deus como esse vingador, como esse ser forte, né? Não, não é nada disso. E os direitos que eu tenho? Eu tenho os direitos, sim, eu tenho os direitos a tudo que Deus me oferece, não é? Porque eu sou filho, eu tenho direito de herança do Pai, não é? Inalienável. Com tal pensamento, onde estariam realmente os direitos e os deveres? Qual é o objetivo do progresso? Apenas esta fé faz sentir ao homem sua dignidade pela perpetuidade e progressão do seu ser. Para que serve esse progresso, gente? É o Kardec vai falar um pouco agora, né? Dessa questão do progresso. Ele fala lá, resumindo, o progresso moral somente pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, em colocando um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz, a fraternidade. Quer dizer, na medida que a gente progride, o planeta progride, os costumes, a civilização progride, algumas práticas da barbárie, né, que ainda tem aqui no planeta, alguns nichos aí, né, de barbarismo, algumas criaturas ainda em fase de barbárie, mas a maioria não está mais assim. A grande maioria das pessoas encarnadas hoje no planeta abominam o infanticídio, o matricídio, não é? O próprio homicídio. A pena de morte não é uma pena que tem em todos os países, não tem pena de morte, uma grande, né? Não tem mais duelo. Quando Kardec, em 1857, compilou o Livro dos Espíritos, ele colocou lá o duelo. As novas traduções, as novas edições do Livro dos Espíritos, muitas delas já tiraram aquela coisa do duelo, porque nem tem mais duelo.
Não existe. Maltrato com animais. Maltrato com animais. Então, já estão chegando até nisso. O maltrato com os rios, as baleias, o pessoal defende as baleias, os passarinhos, os ninhozinhos. Quer dizer, então a gente já está despertando para uma nova mentalidade, uma nova consciência. Graças a Deus, né? Porque, nossa, isso é muito bom, né? O Edivaldo, esses dias, ele falou que o Francisco de Assis vai reencarnar em agora, 2030. Francisco de Assis reencarnar, gente. Nossa, já pensou? Esses espíritos estão todos voltando para fazer esse grande boom no planeta, não é? Olha, o progresso moral somente pode assegurar a felicidade, né? Eu já li dos homens sobre a Terra em colocando um freio às más paixões. Então, isso é importante, né? A gente começa a ver que não vale mais a pena, tá? A gente vai progredindo. O progresso baixará as barreiras dos povos e fará tombar os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viver na dependência uns dos outros, né? Isso daqui, gente, eu falei para vocês, né? Aliás, hoje de manhã eu passei um áudio, não sei se para todo mundo aqui da Casa Maria de Nazaré, porque a gente vai estudar esse livro, né, Dani? A gente vai estudar. Isso daqui tem muito conteúdo. Só aqui, gente, dá para a gente parar muito para pensar. Esses preconceitos de casta, calar os antagonismos. Agora, eu adorei quando o Kardec coloca aqui, e não viver na dependência uns dos outros. Pensa bem, né? Esses governantes assistencialistas que fazem questão de que você dependa de mim. Então, eu te dou isso, eu te dou cesta básica, eu te dou dentadura. Antigamente, lá no Nordeste, minha mãe dizia que dava dentadura, né? Eu te dou dentadura, eu te dou sapato, eu te dou camiseta para o seu time de futebol, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou, que é uma forma de eu te manter na minha dependência. E o progresso da humanidade vai fazer o quê? Com que as criaturas aprendam que somente pelo estudo e o trabalho que a criatura vai ter dignidade humana. Então, eu não dependo de você. Eu amo você, mas eu não preciso de você. Sabe? Essa é uma condição de maturidade. E a dependência emocional também. E a dependência emocional. O indivíduo ficar forte a ponto de se bancar mesmo, né? Sim. As coisas que faz de errado, as coisas que faz muito bem. A pessoa se pautar pela sua própria consciência. Não, eu não vou terceirizar. Eu terceirizo minha consciência quando eu chego no planeta, não tem jeito, né? Na condição humana hoje, não sei, eu acredito que aliás, o Camilo Flammarion fala que em planetas mais evoluídos, a infância é 2 anos. 1 ano de infância até chegar à maturidade, a plena maturidade física, não é? Então, nasce no plano físico daquele planeta, e em 1 ano a criatura já atingiu a sua plena consciência. Não precisa dessa infância toda, que é bonitinho, né, Pidi? A gente gosta de beber, mas pensa numa criaturinha babaca, gente. Pensa numa criatura independente, não é? Com a mente terceirizada na mão de 2 pessoas que muitas vezes são mais imaturas do que a gente. Imagina você reencarna com papai e mamãe mais imaturo que você, podendo até, não vai te desviar, porque quando a criatura já chegou a um grau de maturidade, mas de repente você faz coisas ali na sua infância, até 14, 12, 13 anos, que você não faria mais, se tivesse pai e mãe maduro. Então, essa terceirização da consciência no planeta é hoje, até 12, 14 anos, criaturas mais conscientes, espíritos mais evoluídos, reencarnam com 14 anos e já está pleno. Fala, não, papai e mamãe, você não está certo, não, mamãe, você está errada. Não é? Porque já tem uma plenitude de consciência. Agora, aqui no planeta, a gente chega com a mente terceirizada. E tem gente que quer ficar com a mente terceirizada a vida inteira. Ô, Pili, o que você acha que eu devo fazer? Ô, Dani, fala para mim o que eu devo fazer. Meu, para! Né? Que negócio é esse de mentor encarnado? Que é isso? Eu não vou perguntar para ninguém o que eu quero fazer. Quando você tem plena consciência de quem você é, você vai pedir opinião. Acho que mas vai fazer o que você quer. Você usou o termo mentor encarnado, né? E aí eu acho que vai também com o mentor desencarnado. Sim. A gente acha que tudo que vai fazer na nossa vida, a gente tem que perguntar para o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, não. Não é essa dependência se eles querem. Não, e o Kardec deixa claro aqui, ó. Chamados a se auxiliarem mutuamente. Daniel, eu preciso muito de vocês. Existe aquele sistema de interdependência no planeta, né? Muito, a gente precisa de todo mundo precisa de todo mundo. Só que assim, se auxiliarem mutuamente e não a viver na dependência uns dos outros. Para! Que dependência é essa? Adulto não é para ser dependente de ninguém, não é? Ainda o progresso moral, secundado aí pelo progresso da inteligência, que levará os homens à crença das verdades eternas.
Nossa, a unidade de crença será o liame, o mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal. Quer dizer, quando a gente tiver a convicção de tudo isso que a gente já falou aqui, tá? Deixa eu ver, rompida em todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver no próximo inimigo, que se torna necessário afastar-se, combater e exterminar em lugar de irmãos que sejam preciso amar. Vai acabar com esse negócio das brigas religiosas, gente. Imagina, esse é o momento. Israel está tentando, né? Judeu, um país eminentemente judeu, está lá desesperado para encontrar a cura desse Covid-19, Israel. E quem que vai tomar? Os cristãos, os muçulmanos, tudo lá, né? Tomar vacininha na hora que eles descobrirem os israelitas lá. Né? Todo mundo vai ser beneficiado pelos israelitas. Lá, com certeza, nos países muçulmanos também, tem um monte de gente, né? Hoje, por exemplo, a Escócia, o Egito, tem uma grande maioria muçulmana. E estão lá os cientistas também se esfalfando. Lá nos Estados Unidos, uma grande maioria de protestantes, né? Está lá tentando também descobrir. Né? Lá em outros países, por exemplo, a Suécia, que são muito materialistas, estão tentando descobrir. Está todo mundo tentando descobrir. Né? A cura desse mal, desse vírus, não é? Então, isso cria uma unidade. A unidade de crença será o liame, o mais poderoso, não é? Todos os tempos. Aí a gente percebe, né, que a nossa necessidade é grande. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a relação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Aquilo que a gente está pensando, né? Que a Pidi estava falando. Tem muita gente espiritualista hoje que já aceita que tem algo além da matéria, né? Uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apoderará das massas ignorantes ou esclarecidas, o que tinha feito rejeitar como uma forma, o próprio fundamento de toda a crença mostra ter sido um sono, quer dizer, essa ideia desse materialismo foi um sono que a gente viveu, né? Ao sair do qual se experimenta o desejo de respirar um ar mais vivificante. Então, teve um período muito materialista, século XIX especialmente, né? Longe de substituir o exclusivismo, o outro coloca-se em combate absoluto da liberdade de consciência, que é o que hoje se fala muito, né? Combate ao fanatismo, que se fala muito hoje, sobre todas as formas, ninguém mais está aguentando ninguém fanático, não é? E o perfil em sua raiz proclamando a salvação para todos os homens de bem e a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por seus esforços à expiação. Então, assim, nem vou ler tudo. O que ele está falando aqui, gente? Que o Espiritismo mostra que não tem inferno, não. Essa pessoa que você abomina, que você viu na televisão, que matou, que estuprou, esse pedófilo, esse traficante, ele vai evoluir. Ele vai encontrar. Isso ele é só um retardatário. Ele é só um retardatário, está um pouquinho mais atrasadinho. Vai vir depois. Ele vai vir depois. E vai vir correndo atrás, né? Da gente, de seja lá quem for, né? Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe a porta que ele deve abrir. Muito bom isso, não é, gente? Então, eu também, aqui eu não vou ler, só vou falar, né? Não tem essa de fora do Espiritismo não há salvação, é fora do Cristo, fora da caridade que não há salvação. E aí a maioria de nós lá no futuro, o que a gente vai ter? Tolerância para com todas as crenças, né? A gente vai ver que a meta nossa atingir é Deus, né? Então não é o Espiritismo que criou uma nova ordem social, a nova ordem social existe, o Espiritismo está indo no bojo, tá? Não é o Espiritismo, oh meu Deus, é aquela coisa, né? É o melhor, o Espiritismo é the best, não. É mais uma porta, é mais uma porta, é mais uma crença, é mais uma possibilidade, não é? E aí, agora, está partindo para a finalização, que a gente já passou o nosso tempo. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada por bons espíritos. É o final desse capítulo do Kardec. Ele vai falar de uma nova era, de um novo povo que vai vir para cá, não é? É preciso que ela seja apenas povoada por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Vamos ver se a gente melhora, né, gente? Quem quer melhorar, levanta a mão, né? Este tempo tendo chegado, uma grande emigração, aquilo que o Divaldo falou a semana passada, numa das suas falas de live, que eu estou assistindo as lives dele, né, gente? É terça-noite, quinta-noite e sábado-noite, para quem quiser. Mansão do Caminho está transmitindo o Divaldo ao vivo, tá? Os que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não os toca. Não sendo mais digno da terra, o que vai acontecer com essa turminha que está aí obstinada no mal e a gente, se a gente não copiar, vamos ser excluídos, porque a gente não vai dar conta mais de ficar aqui.
né? E o planeta vai estar melhor, tá? Aí não tem mais espaço daqui a pouco para o pessoal muito endurecido, não vai reencarnar mais. Quem quer ficar na Terra, melhora. Começa a fazer as pazes, tá, gente? Uns com os outros, para ver se a próxima encarnação você não vai lá quebrar pedra, já pensou? Descobrir fogo, o pessoal comendo ainda carne humana, você tem que correr daqueles dromedários, daqueles cara grande, aqueles gigantes. Ai, gente, muito chato, né? Muito chato. Acho que é melhor vir para cá. E a gente sem internet, né? Já pensou? Ai, vai ficar muito chato. Não podendo fazer uma live, né, gente? Esses irão espiar seu endurecimento, uns em mundos inferiores, outros entre raças terrestres atrasadas, que serão equivalentes de mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos, né? E que terão por missão de fazer avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz, a fraternidade. Quem quiser, né? For assim bastante com um espírito de assim, altruísta, né? Tudo bem, vai reencarnar em outro planeta. Não vai dar nem para ter azulejo, gente. Tem que tomar banho só no rio. Ai, não vou aguentar. Não tem chuveiro, eu detesto água fria, né? Mas aqui, ó, lá no finalzinho vocês vão ler, porque não vai dar mais para a gente continuar. É muito conteúdo, eu falei para vocês. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corpórea, uma nova geração de espíritos que estão vindo para a Terra, né? Essa é uma época de transição, isso que a gente está falando. A nova geração devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. A gente está vendo já esses espíritos que estão reencarnando, as crianças estão muito precoces, né? Ajuntadas ao sentimento inato do bem. Tem criança que desde pequenininha não quer comer carne. Porque eu vou comer bicho, mamãe. Tem que comer, mas ele sentiu dor na hora que matou ele, mamãe. E a mamãe fica lá, né, sem saber o que faz aqui, tá? Não será nunca composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, tendo já progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptas a secundar o movimento regenerador. Ah, gente, então é isso. Só lê o último parágrafozinho aqui, quando ele fala dos incrédulos. Ai, tá, tá aqui. Ó, esse demais, acaba com a maestria. O último parágrafo desse capítulo. Os incrédulos rirão dessas coisas e as tratarão por quimeras. Mas digam o que disserem, eles não escaparão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros, então o que será deles? Eles dizem, nada, mas viverão a despeito de si mesmos, e terão um dia forçados a abrir os olhos. É lindo, vamos ser forçados a abrir os olhos, não tem jeito, a gente está sendo forçado, está sendo. Estamos sendo forçados a abrir o olho, não tem como, não é? Não dá para fazer de conta, a gente não está conseguindo nesse período agora fazer de conta. Tá? Assim, que Deus nos ampare, obrigada por terem tido a paciência de nos ouvir, e a gente encerra aqui com essa frase de Emmanuel, né? Todavia não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Emmanuel, né, gente? Então vamos orar. Vamos pode ligar aqui. Pensando em Jesus, fechando os nossos olhos. Obrigado, Pai, Pai de infinita bondade, por estarmos aqui hoje, unidos em pensamento, unidos por almas, para que realmente possamos traçar o nosso caminho de evolução, juntos, coletivamente, cada um pensando de algumas formas diferentes, algumas ideias diferentes, mas com um propósito final semelhante. É chegar ao Cristo, é conhecer mais intimamente o nosso Pai Altíssimo. Permita, Senhor, que a nossa semana se inicie com muita paz, com muitas oportunidades, possamos estar com Cristo, com os ensinamentos do Cristo dentro de nós, no nosso fundo da nossa alma, para enfrentarmos todas as dificuldades que já estamos vendo, na certeza de que o melhor se reserva a cada um de nós, o melhor se reserva a todos nós.
não podemos ainda nos abraçar fisicamente, mas que possamos nos abraçar emocionalmente, espiritualmente, sentindo a energia, a vibração, o fluido. Possamos juntos caminhar, fazer com que esse nosso planeta tão querido e tão amado faça esse processo de transformação, na sua melhoria, tanto na sua parte física, mas principalmente na sua parte moral. Sejamos realizadores dessa obra. Senhor, abençoe-nos e permita que todos nós, nos nossos lares, onde estivermos agora, possamos emanar muitas vibrações de amor e que o nosso lar se transforme em moradas de espíritos felizes. Se conosco, Mestre, agora e sempre. Boa noite, que Jesus abençoe. Um grande abraço. Tchau, gente!